Olá, pessoal! Essa é sua aula sobre ácidos nucleicos. Vamos entender um pouquinho como os ácidos nucleicos são formados e como eles se organizam dentro da célula, de acordo com cada função que realiza. Os ácidos nucleicos, eles são formados por moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Para chegar a esta conclusão, dois químicos, bioquímicos na verdade, Watson e Crick, propuseram um modelo que procurava esclarecer a estrutura e os princípios de funcionamento dessas substâncias. E chegaram à conclusão de que os ácidos nucleicos são moléculas gigantes, ou seja, macromoléculas, formadas por nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são moléculas menores que contêm basicamente três componentes: um grupo fosfato, um açúcar, um carboidrato de 5 carbonos, classificado então como monossacarídeo, e uma base nitrogenada. A princípio, a base nitrogenada seria a característica mais importante do ácido nucleico, pois é ela que dará a característica deste ácido, se ele é um DNA ou se é um RNA. As bases nitrogenadas, elas pertencem a dois grupos: as bases púricas, a adenina e guanina, e as bases pirimídicas, timina, citosina e uracila. Note que a uracila está presente apenas no RNA, no ácido ribonucleico. Novamente, preste atenção nas bases nitrogenadas. A citosina, guanina, adenina e timina são as bases do DNA. Do RNA são citosina, guanina, adenina e uracila. A partir desses componentes, os nucleotídeos podem ser formados, contendo o açúcar, o fosfato e a base nitrogenada. Os nucleotídeos podem se associar, formando longos filamentos, que são macromoléculas de ácidos nucleicos. A ocorrência desta forma, ou seja, a formação de um novo ácido nucleico, se dá pela ligação entre os nucleotídeos. Preste atenção na figura do lado direito da sua tela. Cada nucleotídeo se liga a outro nucleotídeo, formando uma macromolécula. A ligação entre os nucleotídeos ocorre sempre da seguinte forma: o fosfato se liga ao açúcar do nucleotídeo seguinte. Repetindo, o fosfato de um nucleotídeo se liga ao açúcar do nucleotídeo seguinte. Essa ligação chama-se fosfodiéster. Vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA é uma molécula muito importante porque controla toda a atividade celular. A partir de experimentos liderados por Watson e Crick, os dois pesquisadores concluíram que o DNA ele é formado por duas cadeias helicoidais, ou seja, retorcidas, duas cadeias em forma de hélice. Nesta cadeia, os nucleotídeos se ligam um ao outro, eles estão ligados por uma ligação química chamada de pontes de hidrogênio, ou apenas ligação de hidrogênio. Cada fita, então, se liga à fita seguinte através das bases nitrogenadas. O pareamento das bases ocorre de maneira precisa. Então, veja a figura. A base guanina se liga com a citosina e a base adenina com a base timina. Note que cada nucleotídeo está ligado ao outro pela base e que as bases são complementares.
Não existe uma receita certa para o funcionamento da célula, mas sabe-se que o DNA controla toda a atividade celular. E a característica importante do DNA é que ele é responsável por transferir essas características para outras moléculas, ou melhor, outras células. Nesse slide, você pode notar que o DNA é formado, então, por uma dupla fita, ou seja, são duas fitas pareadas de nucleotídeos. E cada pareamento se dá de forma correta, ou seja, através das bases nitrogenadas dos seus nucleotídeos. Outra coisa que eu quero aqui neste momento falar com você é que o DNA, ele é um constituinte químico muito importante das células e ele está presente no núcleo e é determinante das características hereditárias de todo ser vivo. Então, estudar o DNA se faz muito necessário e entender o seu funcionamento nos dá uma ideia de como a célula funciona e como ela deixa para a sua descendência as suas informações hereditárias. Muito bem, eu deixo aqui um forte abraço para vocês. Essa é a nossa primeira aula de DNA. Na aula seguinte, falarei um pouco sobre como o DNA é capaz de se duplicar e transmitir as características hereditárias, e também sobre o RNA, a outra molécula de ácido nucleico. Um grande abraço e até a próxima!